você acha? Você acha que hoje, em relação a quando a gente conversa sobre HIV, AIDS, ISTs no geral mesmo, você acha que a gente estaria de novo assim? Tem gente que ainda tá com a cabeça lá nos anos 90? Tá bom, a questão do HIV, HIV e outras ISTs, né? Se espera aí bastante, mas em pleno 2019 ainda a gente vê estigma, preconceito com relação ao tema. As pessoas parece que fogem desse tema, né? Não querem discutir sobre, né? E atualmente assim nós estamos vendo um governo que visa destruir as políticas públicas, né, com relação a HIV, AIDS, né, as ISTs. Recentemente aí alguns das nossas autoridades têm agido de forma negligente e irresponsável com relação ao assunto, com o tema, né, principalmente nas pautas LGBT, né, sempre colocando o LGBT como o difusor, né, de toda doença venérea, né, como nos anos 80, 90 ainda falavam, né, os aidéticos. Então, assim, a gente corre risco de retrocessos de tudo que já foi construído, né. No início do ano, aí tivemos a mudança do nome do departamento da AIDS, né, a retirada da cartilha para adolescentes, né, que não falava só de HIV AIDS, mas também de saúde reprodutiva. Nós temos um presidente aí que não há muito tempo atrás disse que gays que pegassem AIDS, né, que tivessem o HIV, que seria problema deles, né, que não seria um problema do Estado, que, enfim, teriam que morrer, né, poderiam morrer. Então a gente vê essas atrocidades acontecendo e isso acaba abalando muito, né, o psicológico do portador HIV, né, das pessoas que vivem com HIV. E isso já é descartado até por algumas organizações importantes na luta contra a AIDS, né? Porque se você começa a falar novamente sobre o HIV baseado pelo medo, como nos anos 80, 90, né, que é o que a gente está vivendo hoje, né, se você começa a ter essa abordagem novamente, você acaba afastando as pessoas dos serviços de saúde, né? E essa não é a recomendação, né? A gente deveria estar falando de HIV de outras formas, né? Uma nova pedagogia, uma nova educação sobre HIV, né? E a gente está agindo contra, né? Na verdade, estamos caminhando para trás em relação a isso. Além de afastar as pessoas do serviço de saúde, né, a gente começa a pregar novamente a AIDS como medo e deixa de socializar, né, democratizar. Então a gente precisa de uma redemocratização da informação sobre a AIDS, né? A gente precisa socializar as novas tecnologias de prevenção, né? A PrEP, a PEP, né? A própria testagem em si é importante nesse processo, até porque é através da testagem que a gente pode combater a AIDS, né? Hoje nós temos métodos de prevenção, e entre eles o tratamento antirretroviral, que também é considerado uma estratégia de prevenção, né? Tornando as pessoas que vivem com HIV indetectáveis, né? O status indetectável acabou trazendo mais dignidade para as pessoas que vivem com HIV, né? Longe daquele medo de se relacionar, né? De transar com o seu parceiro. Então, assim, isso acabou trazendo mais dignidade para as pessoas que vivem com HIV. Então, assim, nós precisamos socializar essas novas estratégias, nós precisamos democratizar isso, falar mais sobre isso, e não ao contrário, né? E não começar a voltar atrás e falar na AIDS baseada pelo medo. Recentemente eu fiz uma pergunta nas redes sociais: você namoraria, né? Teria um relacionamento diferente? A gente já não usa mais o termo sorodiscordante. Aí eu vi um comentário que teriam respostas hipócritas referente a isso, né? Diriam que sim, mas que na prática é totalmente diferente, né? A gente ainda tem a AIDS no nosso inconsciente, o risco da AIDS como algo letal, né? Como algo mortal. Não que ela não seja, não deixa de ser uma doença grave, né? A AIDS,
diferente de AIDS e HIV, a gente precisa falar sobre essa diferença. Não que ela deixou de ser letal, ainda é letal, ainda existe mortalidade sobre a AIDS, mas se relaciona muito a isso, né? Então, assim, a gente não quer falar daquilo que a gente tem medo, né? Então, assim, ficou no inconsciente da população a AIDS do terror, né? Aquelas propagandas horrorosas sobre a AIDS, né? A peste gay, né? Nossa, sim. Diziam-se nos anos 80, 90 que era uma praga, né? Que era ao contrário de recompensa, né? Que era uma punição de Deus, né? Uma punição divina. Então, todas essas coisas ficou, de certa forma, no inconsciente humano, né? Assim, a gente ainda tem essas informações inconscientes e que isso tem que mudar, né? A gente tem, como eu já disse anteriormente, a gente tem que começar a falar de que, olha, tá tudo bem, né? No positivo, tudo bem, a vida continua depois da AIDS, né? Você pode se relacionar, você pode ser feliz, você pode trabalhar, né? Tratamento medicamentoso, psicoterapia ajuda bastante, apoio familiar. Então, assim, não é só dentro das universidades, né, que a gente vê essa negligência, né, de se falar sobre HIV, mas é fora dela também. Então, a luta é todo dia, falando com você agora, passando essa informação na rede social, e é um trabalho de formiguinha, dia a dia desconstruindo isso, né? Desconstruindo esse medo de falar sobre, de fazer exame. Então, só assim que a gente vai aproximar as pessoas do serviço de saúde, a gente vai vencer a AIDS de fato. Eu acredito nessa estratégia do tratamento antirretroviral e do status indetectável, porque a partir daí não há mais transmissão, né? Então, é uma estratégia boa, né? Mas para que isso aconteça, todo mundo teria que parar de falar da AIDS como medo, né? Da AIDS nos anos 90, da AIDS dos anos 80, a gente tem que parar de olhar para a AIDS daquela época, que era tudo muito desconhecido. Sim. Né? É compreensível que dava medo? É compreensível que dava medo, né? Mas a gente precisa olhar para o hoje, começar a olhar para 2019 e olhar as tecnologias e estratégias de prevenção de hoje. Sim. Né? Então a gente vai começar a vencer a AIDS a partir da quebra de estigmas, da quebra dos preconceitos, desses medos sociais, né? Desse pânico moral e social. Né? Porque a gente está num governo que acaba utilizando muitas vezes isso como forma de manipulação de massa também, né? Então utiliza-se dos gays, utiliza-se até da AIDS, né? Desrespeito total com HIV, né? As mentiras que eles propagam, né? As fake news, né? A gente ainda está vivendo uma era de fake news sobre a AIDS, né? De mentiras sobre a AIDS, sobre o HIV e sobre o movimento LGBT em torno disso também, né? A AIDS não é uma doença gay, a AIDS é uma doença para todos. Para todos. A AIDS é uma doença, é um problema de todo mundo, né? Todo mundo tem que saber de AIDS, todo mundo tem que estar falando de AIDS, tem que estar com o assunto na ponta da língua, né? Entendendo e sabendo, dentro das universidades e fora dela, né? Mas a gente também tem que quebrar essa linguagem universitária, se falar sobre HIV, né? A gente tem que quebrar essa linguagem, porque se você vai falar com a comunidade, como é que ela vai entender o que você está falando, se você está falando, né, de uma forma mais elitizada, assim, de uma forma elitizada, de uma forma que eles não vão entender, né? Então a gente tem que entrar dentro dos espaços, mas não colonizar esses espaços, né? Levar a informação de fato na linguagem do povo, da forma como eles entendem, né? Vai haver resistência, vai haver muita resistência, né? Porque isso está muito enviesado, né? Como eu já disse, né? Como na época dos anos 90, 80, né? E com pesar, com muita tristeza, levou muita gente, né? A gente teve artistas aí que foram embora, né? Fred Mercury, no Brasil Cazuza, Renato Russo, e foi uma época muito difícil, né? Então, assim, hoje em dia a gente não tem nossos artistas, não tem referências na mídia, na grande mídia de fato, falando sobre HIV e saindo do armário, né? Então o HIV ele acaba sendo um armário, né? A gente se enfia dentro do armário, dentro das universidades, dentro de casa, das famílias,
para que a gente não sofra esse preconceito. Então não é só dentro da universidade, é dentro de todos os âmbitos sociais. Todos os lugares. Estava vendo a sua página, né, Indetectáveis, e aí você usa ela como uma forma de tentar quebrar esse tabu um pouco mais? Usa, né? Começou quando eu percebi que a gente poderia ter uma grande perda, né? E a gente ficou nesse período pós-eleição aí observando o que estava acontecendo, né? Uhum. E houve algumas mudanças, como eu disse, né, nas políticas aí, até mesmo na prevenção, né? Escassez de recursos para prevenção. No carnaval a gente não teve a visibilidade gay aí, né? Falando sobre HIV, AIDS. Então assim, começou a haver esse movimento conservador sobre o tema. Aí foi quando eu criei a página para tentar levar um pouco de informação, né? Para a população mais próxima de Bauru, aqui perto. Dizer, olha, tudo bem, está acabando né, a atenção que as pessoas vivendo com HIV precisam, mas a gente está aqui, a gente vai resistir a esse momento tão trágico, né, da nossa história, e vamos falar, seja na rua, seja com as pessoas que a gente acabou de conhecer pela internet, né, seja na rede social. Então foi um espaço que eu criei como forma de resistência a esse retrocesso nas políticas de prevenção, né? A página ela tem dado muito certo, assim, eu tenho tido respostas positivas, assim, sabe, elogios, pessoas que procuram para desabafar. Olha, eu tive um relacionamento com alguém que é portador, que convive com HIV, estou desesperado, mas eu gosto dessa pessoa, o que eu faço? Olha, calma, tá tudo bem, ele está indetectável. Então, assim, é gratificante quando a gente pode ajudar alguém, falar assim, não, tá tudo bem, você pode ter um relacionamento discordante, vocês podem ser felizes, você não vai ter a contaminação, né? Tem um termo que chama serossorte, que é quando você conversa com o seu parceiro, né? Você conversa. E aí que vem também a prevenção combinada, né? Então, esse parceiro ele pode ou não optar pela PrEP. Mas se o parceiro positivo ele está indetectável, então calma, tudo bem, respira, relaxa. Tá, Se você também teve a contaminação, né? Teve a infecção, a vida continua, né? Então, a página me traz esse retorno positivo quando eu percebo que tem pessoas desesperadas, né? Em busca de informação. E aí ela é uma página que já foi indicada, olha, vai lá naquela página. Que legal. Vai lá naquela página, ela tem um pouquinho de informação, talvez você saia de lá, né, mais tranquilo, segue a página lá. Então, assim, eu percebo que tem dado certo quanto à estratégia de prevenção, assim, como eu posso dizer, amadora, né? Não é governamental, não depende de Estado, não depende de ninguém, depende da própria vontade. Então, assim, eu acho que se todo mundo começasse a se informar, a gente conseguiria vencer preconceito, estigma sobre o tema. Sim. Seria legal, sei lá, pensando assim, né, tornar o assunto mais cotidiano, né? Sim, tornar o assunto mais cotidiano. E tem sido cada vez mais difícil, né? Um retrocesso na educação, a gente não pode falar mais de diversidade de gênero, né? É um monte de mentiras a respeito de gênero, né? E isso tudo envolve sexualidade, envolve IST, envolve vida reprodutiva, né? E daí tem essas pessoas que aplaudem, né? Na verdade, né? Estão indo contra ao crescimento das políticas públicas de prevenção, as políticas públicas de AIDS, quando concordam com isso. Sim. Né? Porque se a gente não fala para os nossos jovens, né, hoje de 13 a 26 anos, né, sei lá, não lembro direito agora os números, mas é uma população vulnerável, uma população que está já caminhando para sua vida sexualmente ativa e eles não vão ter essa informação, né? Então a gente não pode falar, né, de educação sexual nas escolas. E aí a gente vê um crescimento exponencial desses jovens tendo contaminação, novas infecções e o Estado, né, negligencia isso. Então é tornar mais cotidiano mesmo. Eu acho que a resistência ela
tem que ser na rua, tem que ser nas redes, onde a gente puder falar sobre o tema, a gente tem que estar ocupando esses espaços. Você é psicólogo, né? E aí, assim, tem alguma área da psicologia que você aplica também para quando o tema é HIV ou AIDS ou não? Ainda não. Coisa, assim. Eu pretendia trabalhar com diversidade de gênero e sexualidade, Aham. que é um tema que me chama bastante atenção, e eu acho que isso também seria uma parte, né? Uma parte sobre a questão de HIV/AIDS. O trabalho do psicólogo pode ajudar, né? Ajudar nesse enfrentamento, ajudar nessa angústia, né? Uhum. Inicial do tratamento, ajudar na adesão ao tratamento, que é tão importante. A gente tem que parar de um pouco de... claro que é importante a medicina o papel da medicina nisso, né? A farmacologia é importante, o tratamento antirretroviral ele é importante, mas o tratamento psicoterápico também ele funciona de igual, né? Uhum. Quando a gente fala de uma doença social, né? Uma doença que traz preconceito e que vai gerar uma angústia, que vai gerar desejo de suicídio, que vai, né? Porque a pessoa ela quer se isolar, ela quer morrer, ela não quer saber mais de mais nada, ela perde totalmente o tesão pela vida, não é só o tesão pelo outro, né? Pelo sexo, né? O medo do sexo, o medo de se relacionar, o medo de contar para a família. Então a psicologia nesse processo, ela acaba sendo importante para realinhar essas questões que ficaram um pouco confusas, né, para a pessoa que está vivendo com HIV, né, que acabou de ter o diagnóstico, ou não importa se ela acabou de ter o diagnóstico, se ela ainda vive há 10 anos com HIV e ainda não conseguiu, né, sair dessa bolha, né, por medo da sociedade, por medo do que a família vai pensar. Então, a psicoterapia acaba ajudando nesse sentido, né, de se reencontrar no mundo enquanto pessoa soropositiva, né? Uhum. Entender que os corpos positivos, sim, eles merecem ser amados também. Sim, só que você acha que desde quando você descobriu o HIV tudo, isso mudou seu processo de autoconhecimento sobre si mesmo? Sim, a gente tem que estar o tempo todo se olhando, né? Se autoanalisando, se desconstruindo, se reconstruindo o tempo inteiro. Isso acaba mudando bastante a nossa identidade, né? O que eu sou no mundo, né? Qual a importância disso no mundo, né? Principalmente quando a gente toma isso como uma militância, né? Você tem um papel aí de informar, né? Uhum. Como que eu vou informar, né, essas pessoas? Então, assim, você acaba indo buscar informação. Então, isso é um processo de transformação, né? Uhum. Quando você vai buscar conhecimento, você acaba se transformando, né? Você acaba mudando opiniões que estavam erradas, você troca terminologias que ora eram utilizadas, não são mais. Então, assim, é um processo constante de transformação, né? E acompanhando as novas tecnologias, as novas informações sobre o tema. Então, assim, você acaba mudando, né? A gente muda enquanto ser humano, você fica mais empático, né? Fica mais sensível ao mundo. Então, há um processo de transformação, né? Mas para que isso aconteça antes, tem um processo de desconstrução de tudo que você sabia, né? Então, se antes você sabia que a AIDS era uma doença letal, você agora sabe que a AIDS é uma doença letal, só que você sabe também que ela é uma doença tratável, curável, porém tratável, e uma doença que tem uma cura parcial, né? Uma cura que dê para você viver tranquilamente, com qualidade, né, de vida. Não é uma cura total, mas é uma cura parcial, né? O status indetectável nos trouxe isso. Então, assim, percebo muita gente que fica vibrando, né, toda vez que ouve alguma notícia ou lê alguma notícia sobre a cura. Eu não tenho essa experiência já, mas pessoas que sofrem muito, que desejam muito isso, né? O processo de cura começa ali no tratamento, né?
claro que o tratamento antirretroviral, posso afirmar que o tratamento antirretroviral vai funcionar te dando qualidade de vida para o resto da vida, né? Tem muitas pessoas que têm complicações com o uso contínuo dele, né? Mas por um longo período, sim, vai ter qualidade de vida se tiver novos hábitos, né? Tem pessoas que não conseguem adquirir novos hábitos, né? Mas acaba que o tratamento ajuda a pessoa a ter uma vida longínqua como de qualquer outra pessoa, né? Que não tem HIV, né? Isso é diferente. Então a estimativa de vida é igual. Entendi.